Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor empresarial. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado. Temos, portanto, um ano e um mês praticamente de criação do canal. Qual a nossa finalidade? Qual o nosso propósito? Compartilhar aqui as minhas experiências, as coisas que eu vivi, que eu aprendi, as coisas que eu presenciei, enfim, um pouco da minha trajetória profissional, porque eu entendo que isso pode ser útil para vocês, tanto do ponto de vista da carreira profissional de vocês, como também como investidor. 30 anos que eu presto serviços de consultoria para grandes empresas, vivendo um ambiente corporativo, e 15 anos como investidor, erros e acertos na Bolsa de Valores. Tenho certeza que isso pode ser útil a ajudar você a mudar de patamar. Se assim for, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Maratone todos os vídeos aqui do canal, muito conteúdo. Já estamos com mais de 640 vídeos publicados. Portanto, dedique um tempo para estar vendo todos esses vídeos, porque aqui há muito conhecimento. Às vezes aparecem pessoas aqui fazendo perguntas. Recentemente me perguntaram sobre o IPO da Infraco. Desde o ano passado que eu publiquei 2 vídeos falando sobre o IPO da Infraco. Então, muita coisa já está aqui no canal. Falta vocês abrirem um espaço de tempo de vocês para maratonar os vídeos e assim acessarem todo o conhecimento já disponibilizado aqui. Bom, no final de semana falamos um pouco de, vamos dizer assim, de mentalidade diferente de grandes investidores. Trouxemos um pouco do pensamento do Henrique Breda, falamos sobre outros nomes importantes que nos ajudam a refletir de um jeito novo, de um jeito diferente, como o André Jakurski, né? Citamos outros nomes como Warren Buffett, o Howard Marks, são pessoas que costumeiramente eu estou aqui mencionando no canal Viver de Renda, porque eles são as minhas referências. Então eu compartilho isso com vocês porque eles modificaram a minha forma de ver as coisas, de ver o mundo, de interpretar o ambiente dos investimentos. E hoje eu quero, já fiz isso aqui em alguns momentos, falei sempre dele, do Jim Collins, que é alguém muito importante para que a gente entenda o mundo empresarial. E hoje eu volto aqui com algumas lições dele, porque se você quer investir em empresas e ter sucesso na bolsa, você precisa entendê-las. Porque as pessoas não querem entender como funcionam as empresas. Aí fica difícil ter sucesso como investidor, porque você vai tomar decisões completamente infundadas, baseadas em premissas totalmente falsas e equivocadas. E assim a chance de você perder dinheiro na bolsa é gigantesca. Eu tenho certeza que você tem uma propensão de perda enorme se você não tiver o conhecimento sobre o mundo empresarial, certo? Bom, quem é o Jim Collins? Alguns poderiam me perguntar, quem é o Jim Collins? Esse Jim Collins, quem é ele? Bom, ele é considerado o mais respeitado pensador sobre o mundo empresarial desde a morte do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna. Só isso. E ele tem feito diversos estudos, pesquisas ao longo de sua carreira profissional. Ele é um estudioso das grandes empresas americanas, o foco de pesquisa e de estudo dele são as grandes empresas americanas. E já publicou diversos livros, ele fez uma carreira como professor na Universidade de Stanford, que é considerada uma das principais escolas de gestão empresarial dos Estados Unidos. E depois disso ele passou a se dedicar às suas pesquisas e a fazer consultorias também. No Brasil, ele fez aconselhamentos para alguns nomes de grande porte, como Abílio Diniz e Jorge Paulo Lema. Só isso, né? Muito bem. Mas eu queria trazer um pouco do Jim Collins, porque eu acho que ele completa o que nós vimos de conteúdo no final de semana. Eu espero que você tenha assistido os vídeos de sábado e domingo. São essenciais para você entender o mundo dos investimentos, o mundo das empresas, entender a história e o momento que a Oi está vivendo. Você
investe em Oi ou pensa em investir em Oi, precisa entender muito do que já foi colocado aqui no final de semana, né? Bom, o Jim Collins, eu fiz um curso com ele de um dia e meio em São Paulo, alguns anos atrás. E no curso ele abordou diversos assuntos e eu procurei destacar aqui alguns pontos que eu julguei muito importantes, que tem muito a ver com o que a gente está assistindo na história da Oi. Ele disse o seguinte: uma grande empresa, ela não surge das circunstâncias, ela decorre sempre das suas escolhas e da disciplina. Um grande país também precisa ter grandes empresas. Na nossa pesquisa, ao longo de todo o tempo que fizemos estudos nos Estados Unidos, vimos que grandes empresas desaparecem. Isso é uma possibilidade real para qualquer organização, desaparecer. Qualquer um pode cair, e a maioria, cedo ou tarde, cairá. Veja bem, qualquer um pode cair, e a maioria, cedo ou tarde, cairá. O fato de você triunfar, sobreviver ou morrer depende mais do que você faz a si mesmo do que o mundo faz a você. Essa frase é fantástica. O fato de você triunfar, sobreviver ou morrer depende mais do que você faz a si mesmo do que daquilo que o mundo faz a você. Ora, veja só, que coisa incrível. Eu sempre digo aqui, somos as nossas escolhas. O que plantamos, colhemos. O que decidimos fazer hoje determinará o nosso futuro, o nosso amanhã. E é assim que o Jim Collins também sintetiza os estudos que ele fez nos Estados Unidos com grandes empresas. O processo destrutivo das organizações, muitas vezes, tal qual uma doença grave, ele é silencioso. Silencioso. Não percebemos sinais claros do que está acontecendo. Muitas grandes empresas, assim como as pessoas, podem apresentar, aparentemente, uma ótima saúde, um ótimo desempenho, mas ter um processo silencioso de degeneração, de degradação. O declínio pode ser identificado. O declínio pode ser revertido e ele pode ser evitado. O que leva uma empresa ou uma pessoa ao declínio? São 5 estágios. O sucesso produz excesso de confiança. O crescimento acaba se tornando indisciplinado. Há uma fase de negação dos riscos, depois uma luta desesperada pela salvação e aí a entrega, a irrelevância ou a morte. São os 5 estágios do declínio. Então, veja que ele fala em 5 estágios. O estágio 1 é o orgulho, né? Surge com o sucesso, a vaidade, a prepotência, a soberba. Na fase 2, há uma busca indisciplinada de querer crescer a qualquer preço, crescer cada vez mais. Isso muitas vezes não está baseado numa estrutura sólida que sustente este crescimento. Depois a gente tem a fase 3, que é a negação do risco e do perigo. Algumas pessoas até chegam a advertir, mas a direção acha que não, que tudo vai continuar fluindo tranquilamente, que não há o que temer, tudo sempre deu certo, não é verdade? Aí vem a fase 4, que já começa o declínio. E nessa fase 4 existe uma procura desesperada pela salvação. É nesta fase 4 que se encontra a Oi, na procura desesperada pela salvação. Esta é a fase que a Oi se encontra. Em 2015, era a fase que mais ou menos se encontrava o Magazine Luiza. Ela estava num momento de crise, de contestação de seus resultados, não porque ela tivesse crescido muito, mas era por conta de toda uma ambiência macroeconômica que tinha sido responsável por castigá-la profundamente, e ela tinha que viver um processo duro
de transformação para enfrentar esse novo mundo que estava à sua frente. Então ela estava nessa fase de tentar se salvar. E algumas empresas não conseguem sair dessa fase 4. Aí elas caminham para a fase 5, que é a fase onde ela se torna irrelevante ou ela desaparece. Sim, porque empresas desaparecem, empresas morrem. Basta você entrar no Google e procurar o nome Varig. Foi a maior companhia aérea que já teve o Brasil. Está morta. Basta você procurar no Google a palavra Mesbla. Já foi a maior empresa de departamentos do Brasil. Não existe mais, morreu. Se você quiser, pode fazer um avanço no tempo e ir para um tempo muito mais próximo do nosso atual e procurar a Saraiva. A Saraiva agoniza. A Saraiva agoniza, né? Está aí à beira da sua morte. Será que ela se salva? Ela está na fase 4? Eu diria que ela está aí num momento já de transição, de fase 4 para fase 5. Não é? Então estejam atentos, porque as empresas desaparecem. Isso é uma coisa real, é uma coisa histórica. Mas existem empresas que chegam nessa fase 4 e resolvem dar a volta por cima. E aí é que a gente pode, de repente, ter a nossa atenção chamada por uma dessas empresas. Foi o que aconteceu comigo no caso da Oi, né? Voltando ao Jim Collins. Constatamos, diz ele, que grandes empresas são responsáveis pelo seu declínio. São as suas escolhas, são as suas decisões. Nos 3 primeiros estágios, embora já existam problemas, as empresas continuam crescendo e foi exatamente o que aconteceu com a Oi. A Oi tinha problemas de gestão, mas continuava se alavancando, adquirindo novas empresas e aumentando o seu endividamento. Essa é a história da Oi. Por que a Oi chegou à sua recuperação judicial com uma dívida de 65 bilhões de reais? Por má gestão, por excessivas alavancagens. A empresa, durante muito tempo, começou a adquirir outras empresas, buscando recursos em bancos, em outras operações no mundo financeiro, para se alavancar, para adquirir empresas. Então, crescendo, mas esse crescimento era um crescimento insustentável. Insustentável. Então, surgem os sinais que as coisas não estão bem. Os riscos são elevados, mas são desconsiderados pela alta administração e pelo conselho de administração todo o tempo. Foi o que aconteceu com a Oi. A arrogância leva à negligência e aos erros fatais. Sim, porque muitos donos de empresas, muitos gestores de empresas tornam-se arrogantes, olham o mundo de cima para baixo, desconsideram os riscos e cometem erros que muitas vezes são fatais. Quando o sucesso nos leva à arrogância, temos aí, seja empresa ou pessoas, as sementes do fracasso. Nunca se esqueça disso. Isso vale para as empresas e vale para as pessoas. Empresas que tomam um grande tombo, ainda assim, podem se recuperar. Isso acontece na fase 4. Mas as que chegam à fase 5, aí é fim de jogo. Não há mais nada o que fazer. E aí continuou Jim Collins. Olha, aqui nos Estados Unidos a gente estudou muitas grandes empresas que caíram, foram para a fase 4, mas que conseguiram dar a volta por cima. E aí você pode até ficar espantado com alguns nomes que eu vou citar aqui. Depois vocês podem pesquisar no Google um pouco sobre a história dessas empresas, porque são gigantes. Uma delas é a Xerox. Quase faliu. Outra, a IBM.
quase faliu. Outra, a Boeing, quase quebrou. A Merck também. A HP, outra que também quase desapareceu. Em todos os casos, surgiu um líder que rompeu o ciclo de desespero e usou o declínio como um catalisador produtivo. Um líder que conseguiu romper o ciclo de desespero e usou o declínio como um catalisador positivo, produtivo, para recriar a oportunidade da grandeza. Como disse um CEO da Merck, chamado Dick Clark, uma crise é algo terrível que não se pode desperdiçar. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima.